Excelente dia! Gente, que alegria estar aqui novamente e hoje com esse conteúdo extraordinário, sensacional, que eu falei assim, não, Samuel, vem pra cá, vem conversar com a gente, vem bater aquele papo gostoso, porque eu adoro falar sobre quântica e a gente vai bater um papo onde você, empresário, você, líder, vai poder entender sobre o que é esse universo, como que isso pode ajudar na sua vida pessoal e também profissional e fazer as transformações que você quiser, não é isso, Samuel? Samuel, primeiramente quero agradecer o convite, um prazer estar com você, sempre uma alegria, sempre um papo gostoso, leve e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Ah, gratidão, gratidão mesmo. Gente, vamos lá, então ó, quer acompanhar coisa boa, saber de tudo o que acontece? Segue a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? Para você ficar por dentro de tudo o que a gente tem a te oferecer. E nada melhor do que ter pessoas, ter empresas que acreditam nesse potencial desse podcast, como a Bajulier, moda feminina, que veste do 42 ao 52, me acompanha. Então, gente, siga aí, ó, leia o QR Code, acesse a página, você vai ver quanta peça maravilhosa, peça de alfaiataria bonita para você, empresária, ficar linda, maravilhosa também. Bajulier é o canal. E também a Viva de Semijoias, viva os seus melhores momentos, acompanhe nas redes sociais e é uma possibilidade de uma segunda fonte de renda para você, líder, que está aí no dia a dia, quer ter uma possibilidade de um ganho melhor, venha, participe, seja uma revendedora, que eu tenho certeza que você terá excelentes ganhos. Peças hipoalergênicas, 3 anos de garantia, então são sensacionais para você. E lindas, hein? Maravilhosas. Bom, vamos então falar desse profissional extraordinário, que vocês sabem que eu acho que desde quando a gente começou, né, Mel? A gente só tá trazendo coisa boa aqui, não só conteúdo top, o pessoal tá adorando, não é isso? Só escuto elogios. Então, gente, é aqui, ó, a régua é lá em cima. E pode comentar, pode falar, pode criticar, pode fazer o que vocês quiserem. Porque a gente sempre quer melhorar e vocês é que fazem parte disso. É por vocês que eu estou aqui e trago convidados extraordinários para estar com a gente. Então, quem é o terapeuta e psicanalista Samuel Malafronte Stefan. Stefan. É do tempo da farmácia com PH. Ah, legal, Jó, Stefan. E eu sempre, na minha mente, pronunciei errado, viu, Samuel? Tá tudo certo. Quem é essa pessoa? Ele é terapeuta, professor, palestrante em HQE. E ele vai explicar pra gente o que significa isso. Homeostase quântica na essência. Da essência. Da essência. Homeostase quântica da essência. Ele também é bacharel em comunicação social em rádio e TV, formado pela Metodista de Piracicaba, terapeuta e professor desde 2015, né, Samuel? E também introdução ao ativismo quântico desde 2014 e pós-graduado em neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, gente, e também psicanalista, né, pela Metropolitana, um profissional completo aí para atender as demandas do dia a dia, para colocar a gente na linha. Eu confesso que eu já fiz a terapia com ele. Me ajudou muito, muito mesmo, com os comandos quânticos que ele vai trabalhando com a gente. E eu falo assim, tem muita gente que não faz terapia porque tem medo de ficar enfiando o dedo na ferida, né, Samuel? Perfeito. E com a homeostase quântica, gente, é leve. É leve, é gostoso, ajuda muito. Então, depois vocês vão receber aí... A gente vai falar disso, Samuel vai passar todos os contatos dele para vocês acessarem. E a gente já colocou a rede social, né, Mel?
A rede social já foi colocada aí, mas depois o Samuel passa o telefone dele, os horários de atendimento, vocês vão poder consultar com ele, tudo, lá em Limeira, né, Samuel? E também online, né? Perfeito, atendo presencialmente em Limeira e online para todo o Brasil. Tenho cliente dos Estados Unidos, já atendi gente da Inglaterra, enfim, tem bastante gente espalhada aí pelo mundo. Isso aí, muito bom. Então vamos lá, vamos começar esse episódio, você explicando pra gente o que significa homeostase quântica da essência. Perfeito. Primeira coisa é a gente entender que a homeostase quântica da essência é uma terapia integrativa, tá? Uma terapia que tem um teor no sentido de fazer integração, tá? Então, a homeostase quântica, ela não vai excluir nenhum outro processo terapêutico. O pessoal pode continuar fazendo tratamento com o psicólogo, a gente até gosta porque isso vai auxiliar dentro do processo, tá? Então, a homeostase quântica, ela não vai excluir nada. Mas vamos entender um pouquinho o que é a homeostase quântica. Quando a gente pega homeostase, é um termo muito utilizado na medicina que tem a ver com estabilidade. Homeo igual estasis, ficar parado. Portanto, um sinônimo de estabilidade. Quântica, porque a gente vai partir de alguns conceitos da física quântica, inclusive com a teorização da quantização da informação, e da essência, porque a gente quer buscar cuidar da pessoa de forma integral, para que a essência daquela pessoa possa se manifestar naturalmente. Ah, entendi. Então, quando a gente fala da essência, para que a essência da pessoa não se perca. Se eu mantenho a minha essência em tudo que eu vou fazer, então vou traduzir, tá? Então, é como se eu fizesse os comandos quânticos para me manter em equilíbrio e isso dentro da minha essência para que eu tenha isso em plenitude, vamos falar assim? Perfeito. É aquela questão de você conseguir manifestar as suas características independente de quem tá fora. Hoje a gente tá numa onda tanto de nossa, precisamos seguir a manada, aquela coisa, todo mundo querendo fazer igual, todo mundo querendo fazer parte de um grupo e tá tudo bem, todo mundo quer estar dentro de um grupo, mas às vezes tem um preço esse estar no grupo, que é o seu afastamento de si mesmo. Então, o trazer de volta para a essência é você se conectar de novo com quem você é de verdade, entendendo os movimentos, olhando para dentro, gerando autoconhecimento. Perfeito. E Samuel, me fala uma coisa, eu vou buscar aqui um assunto na internet que eu vi essa semana para a gente comentar, porque eu tenho certeza que você vai acrescentar muito a respeito disso. Mas enquanto isso, vamos lá, como que você se introduziu nesse universo? Conta um pouco pra gente. Vamos lá, maravilhoso. Primeiro que eu sempre gostei de pessoas, eu sempre gostei de conversar. Não é à toa também que eu fui fazer comunicação social. Sempre gostei de palestrar, de dar aula, sempre. Certo. Isso aí tá na minha veia desde pequeno. E aí o que aconteceu? Eu fiz faculdade de rádio e televisão e tudo mais. Aí eu tava começando a ler um livro que se chamava a Lei Universal da Atração, uma coisa assim. Era um livro de lei da atração, agora me fugiu o nome certinho do livro. E eu tava lendo esse livro, aí chegou a esposa do meu primo, virou e falou assim, nossa, vai ter um curso aqui em Limeira de física quântica e falaram que o cara é muito bom. E aí eu fui fazer o curso. Era o curso com o Sérgio, que foi o criador da homeostase quântica da essência, e depois eu me tornei o braço direito dele na jornada aí da homeostase quântica. Mas começou lá em 2012. Faz tempo então, 2011, hein? 2012, é. Legal. Então, quando a gente está falando sobre a quântica, eu posso fazer uma referência ao livro O Segredo. Conta um pouco em relação a essa energia. O que é essa energia desses comandos que a gente pode dar para transformar a nossa vida? Perfeito. Eu vou trazer um conceito que fica mais fácil de entender, que é um conceito da física quântica, só deixando muito claro que dentro da física quântica, existem duas linhas. Uma linha que aceita a integração com o autoconhecimento, com o desenvolvimento humano, e uma outra linha que execra, que fala que é pseudociência e tá tudo bem. A ideia não é brigar com esse pessoal.
né? Então eu sou muito honesto nessa parte. Estou muito mais preocupado em cuidar das pessoas do que provar que isso é verdade, que é científico e assim por diante. Tá? Então, só fazendo esse adendo para as pessoas ficarem bem tranquilas em relação a isso. Vamos lá. Uma coisa que a física quântica traz é a ideia de possibilidades e probabilidades. Então, dentro do conjunto da observação quântica, todas as probabilidades já existem. Tá. Perdão, todas as possibilidades já existem. E por que que a gente manifesta uma e não outra? Porque dentro da minha consciência, aquela é a mais real, a mais palpável dentro do conceito. Então, que você acredita mais, vamos falar assim? Ou, não só que eu acredito mais, mas vamos pensar em um exemplo para ficar mais claro ainda. Eu quero estacionar o meu carro na vaga X. Certo. Isso é uma coisa que o pessoal básica, mais começa a trabalhar. Se eu tiver muitos traumas com vaga, com negação de coisas, de ter tentado e não conseguido, isso pode ser um empecilho, por mais que no nível de possibilidade exista. Então, eu imagino que eu tenho a vaga, mas chego lá e eu não tenho. Tá. Então, o registro, eu falo que acompanha assim, possibilidades e probabilidades. Você saudável já existe, você doente já existe. Agora, o que vai manifestar é o grau de probabilidade. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de uma pessoa que não tem bons hábitos estar saudável? Existe essa possibilidade? Existe. Mas a probabilidade é menor? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Tá. Eu pensar positivo começa a aumentar a probabilidade. Certo. Certo? E aí, como a gente precisa, e isso tá enraizado, né? Porque, então, pelo que você tá falando, essa energia lá de dentro é o que vai comandar realmente. Então, por mais que eu comece a pensar positivo agora, a gente fala, não acredita, mas vai treinando, que uma hora o negócio acontece. Só que é uma sementinha que a gente vai plantando, né, a cada momento. Só que para isso frutificar, você precisa fazer essa mudança toda interna para trocar energia, não é? Perfeito. Vamos para um outro exemplo ainda. Vamos pensar no relacionamento. Tá. Poxa, a pessoa tem muitos traumas de relacionamento. Vai ser um pouco mais difícil ela gerar um relacionamento saudável se ela não sanar essas dores internas. Porque a gente vai transmitindo isso sempre pro próximo. Então, a gente até atrair pessoas certas para você, né? Porque é energia, gente. Olha só que interessante. E fala para mim, Samuel, quais são os comandos mentais mais comuns que travam a vida das pessoas? Vamos lá. O que eu vejo que hoje trava muito, a gente tem uma necessidade de aprovação gigantesca. E junto com essa necessidade de aprovação, é porque a gente quer fugir da rejeição. Tá. E aí uma questão da neurociência que é interessante a gente trazer aqui, que a rejeição, ela ativa no cérebro a mesma região da dor física. Tá. Então, por isso, o ser rejeitado é tão dolorido. Então, esse movimento de querer ser aceito, querer fazer parte de um grupo, faz com que a gente fuja da nossa essência, muito fácil. Perfeito. Então, por isso, eu vejo ele como um ponto principal. É aquela coisa... Às vezes a pessoa até brinca e fala assim, eu vou lá, posto minhas coisas na rede social, mas não tá nem aí. Não tá nem aí, tem 3 curtidas, a pessoa começa a ficar, por que não foi? Porque, de novo, eu tô preocupado muito com o que tá fora. Eu vejo muito um desequilíbrio nesse sentido de, eu sempre tá olhando muito mais pra fora do que pra dentro. Lógico, ninguém tá falando pra você ser um egoísta, só olhar pra dentro, esquece agora o resto que se lasque. Não é isso. Mas eu preciso me conhecer muito bem para que eu não deixe que o que venha de fora me afete tanto ou me desestabilize de tal forma que eu perco o foco, que eu perca o meu eixo. Certo. Que você saia da sua essência. Exatamente. E aí as pessoas nem sabem mais qual é a essência dela, né? Exato. Você pergunta assim, o que você gosta? Não sei. Não sabe responder. Puxa, não sei o que me deixa feliz, não sei o que me faz bem. Eu já passei por isso. E eu acho que todo mundo tem algum momento que passa e faz parte do processo também. E faz parte da vida, né? Faz. E o duro é renegar. Se você não falar que você passa por isso ou que você nunca viveu... E aí, aproveitando esse gancho, já deixo uma dica para todo mundo. Foge de guru infalível.
Todo mundo tem algum momento que vai errar, que vai vacilar. Então, foge daquela pessoa que nunca Promete. erra, que ela sempre sabe tudo. É igual eu falo, poxa, desde 2012 que eu atuo na área. Isso não me impediu de ter uma depressão de 2020 a 2021. Lógico que foi o que esse conhecimento, essa base, foi o que me ajudou a superar a depressão. Mas isso não me impediu de passar por ela. Então, foge de gente que nunca erra, que sempre tem uma resposta muito miraculosa. Lógico, tem coisas que a gente consegue resolver rápido, mas a vida no plano real não é tão assim. Eu falo que a gente também tem uma distorção gigantesca de observação, que existe um mundo real e o mundo ideal. E aí a gente fica querendo viver nesse mundo ideal e esquece de olhar para o que é real. Tá. Então, lógico, a gente tem que buscar melhorar o nosso mundo, melhorar as nossas coisas, mas eu tenho que ter em mente que tudo tem um tempo. E por que isso ficou tão exacerbado? A velocidade da informação está muito rápida. E aí a gente acha que tudo vai seguir a mesma velocidade. Eu sou do tempo, pegando o gancho aí da comunicação social, que para fazer uma transmissão no Facebook era um parto. Você tinha que pegar um link externo, jogar dentro, era lento. E a gente dava um jeito de fazer. Ainda pegando mais lá atrás, na época que eu trabalhei em televisão, poxa, você precisava de uma unidade móvel para fazer uma transmissão ao vivo. Hoje, com o celular, o microfone plugado no celular, você fala de qualquer lugar do mundo e resolve. Então, assim, a velocidade da informação é muito grande. Só que, na hora de construir a minha realidade, eu tenho que entender que, na maioria das vezes, não vai ser neste mesmo fluxo de velocidade, não vai ser na mesma intensidade. Vai levar mais tempo. E por isso que a gente tem tanta gente ansiosa hoje, tanta gente que se perde no meio do caminho, porque quer correr na mesma velocidade da informação. E a informação sempre vai passar a perna na gente. A gente não dá conta. Fora, quando a gente fala de essência, Samuel, primeiro assim, eu te dou total razão nesse sentido, porque eu até falei em alguns episódios atrás a respeito disso, que tem hora que a gente se sente estafado. Você fala assim, como cansa, porque tanto eu quanto você, a gente tem que estar atualizado, mais atualizado de qualquer outra pessoa, pra gente poder passar a informação, certo? E isso estafa demais, porque você tem que estar a todo tempo conectado, a todo tempo tendo informações a respeito disso. Foi com a Sara, o episódio da Sara. Obrigada, Mel, que a gente falou a respeito disso. E aí, outro ponto que a gente entra, que é o que você está falando muito, até em relação a essa essência que nós todos temos e devemos preservar para sermos nós mesmos, independente de qualquer situação. As pessoas, elas se perdem muito pelo que está na rede social. Então, o mundo maravilhoso de Bob, ou o mundo de fantasia do Peter Pan, vamos falar assim. O mundo da Virgínia, não que é? tá em... Também. Então, quer dizer, é tudo lindo, maravilhoso, eu quero essa vida pra mim, eu preciso mostrar essa vida, e a todo custo busca algo de fora e não o que tá dentro pra satisfazer um ego, uma necessidade de aprovação, não é? E você sabe que interessante? Eu sigo, não sei se você já ouviu falar dela, Sabina The Wake. Ela é uma futurista. E ela saiu uma matéria dela na Veja São Paulo, e falando a respeito de soberania cognitiva, pensar por si é o novo ato de coragem. Então, a tendência agora das redes sociais, daquilo que a gente vê por aí, não é mais copiar. Fala assim, cadê a sua autenticidade? E o que você pensa a respeito disso? Se bobear, gente, a gente vai ter que começar a pensar diferente de todo mundo também, mesmo concordando, para poder entrar na onda, né? Mas, e aí, se você não sabe qual a sua essência, a gente pode dizer que até é difícil dar essas respostas, uma opinião a respeito de algum assunto, se posicionar, por exemplo. Perfeito, porque imagina, você fica tão refém do que está externo, que como que você vai criar seu próprio caminho? Como você vai fazer suas próprias escolhas? Então, eu gosto de fazer um paralelo aqui. Vamos gerar um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos. A gente vai pedir uma pizza.
Aí você vira e fala assim, nossa, vamos pedir uma pizza de alite? Eu não gosto de alite. Só que eu aceito porque eu não quero me posicionar. Tanto faz, vamos pedir eu vou falar que eu não gosto, né? Gente, não gosto. Podemos pedir meia, então pede uma meia alite, meia 4 queijos, que daí eu como. Não, eu fico quieto, aí depois eu vou empurrar aquela pizza que vai me fazer mal. Então por que eu estou fazendo esse movimento? Aí que é a questão do autoconhecimento. Vou olhar, poxa, por que eu estou me sujeitando a isso? Percebe? Não, a gente tem muito costume de conseguir observar isso em coisas grandes, mas começa tudo no pequenininho. E aí você vai se sujeitando. Então, entender sobre isso e saber se posicionar é crucial. E olha, fugindo um pouco do script aqui, Só vamos. Você me fez pensar na seguinte situação, porque se a gente faz tudo isso de modo automático, como você está dizendo, de aceitar aquilo que as pessoas colocam pra gente, vamos trazer isso para o mundo empresarial, para esse mundo corporativo que os empresários ali estão nos assistindo. Então imagina você, dono da sua empresa, aceitando aquilo que o colaborador está colocando para você e não se posicionando para fazer algo diferente ou do jeito que você acha que é melhor. Isso também acontece, né, Samuel? Acontece, porque entra num fluxo que às vezes a gente não consegue entender os papéis se misturam. Então eu já atendi tanto pessoas que o chefe não conseguia se posicionar com o funcionário, com o colaborador, por quê? Porque tinha um vínculo com um filho. O que queria dizer isso? E a pessoa que estava ali remetia a um filho dele. Certo. E aí a dificuldade maior era essa, não era nem o colaborador. Então, enquanto não fosse resolver o filho, não parava esse incômodo com o colaborador, as ações eram muito parecidas. E, da mesma forma, eu já atendi colaboradores que tiveram problemas com o chefe, com o gestor, com um gerente acima, que era um pouquinho essa visão. Era um tio, era um perfil de tio. Não sei se eu fiquei claro, então imagina, não é que o gestor era tio, mas as características, o padrão de comportamento daquele gestor era muito parecido com o do tio daquela pessoa. Tá. Então ela tinha traumas com o tio, que eram acionados quando ela estava junto com aquela pessoa. Então dificultava esse movimento, essa interação entre eles. Então por isso que eu falo, tudo... Quando a gente precisa resolver algo, a gente tem que começar olhando para nós. Porque é muito fácil virar e falar assim, poxa, nossa, a Sâmia me incomodou. Mas por que a Sâmia me incomodou? O que ela fez? Então você começa a entender um pouquinho mais o seu movimento. Porque às vezes não tem nada a ver com o outro. E sim com você. Exatamente. Acho isso na maior parte das vezes, vamos por assim, pelo menos umas 99% das vezes. Não é? É isso mesmo. E aí, gente, você empresário tá se identificando nessa situação? Imagina, e o ato de reclamar, né, Samuel? Reclama, não tá bom, nunca vai tá bom, tudo isso influencia nos nossos resultados no dia a dia, no andamento da empresa. Porque vai contaminando. Imagina só, a pessoa tem o movimento de só reclamar. O que ela vai trazer de benefício? Porque assim, se a gente ainda tá sentando junto para buscar uma solução, isso não é uma reclamação. Agora, tem gente que vicia em reclamar, e já é comprovado neurologicamente falando que gera prazer. Quando a gente reclama, fofoca então... Gera prazer. Fofoca gera um prazer gigantesco. Mas reclamar também, meu Deus, eu não sabia disso. Você vai viciando em reclamar. Pode ver, tem gente que cada solução que você dá, ela arruma 3 problemas. Isso. Por quê? Tem aquelas coisas, talvez ela não quer se posicionar diferente, ou inconscientemente ainda ela não consegue se posicionar diferente, porque ela tem medo da rejeição. Sim. Então é uma mão de via dupla, porque o gestor também tem essa questão de querer ser aceito, ser querido, e isso faz às vezes com que ele não se posicione nos negócios dele, seja com o colaborador, Sim. seja com o cliente. Então é muito importante desse movimento, mas a fofoca gera prazer, o reclamar gera prazer. O problema é que, em contrapartida, depois vem todos os problemas junto. É igual a questão da tela, só voltando para dar mais informação.
já é comprovado que gera uma dopamina gigantesca você trabalhar com tela, principalmente o celular. As pessoas até, algumas falam assim, mas sempre teve TV, mas a interação que a gente tem com uma televisão é totalmente diferente de um celular, que tá aqui na sua cara, tá o tempo inteiro, então isso gera muita dopamina. O problema é, a hora que corta essa dopamina, vira cortisol. E aí, a gente fica tendo esse pico. Então eu preciso. Por que eu tô tão viciado? Porque eu vou querer sentir de novo esse prazer. E aí eu posso pensar, trazendo para a ideia da terapia, poxa, o que tá faltando na sua vida? Que você tá buscando tanto prazer através de uma tela. Quais situações você não está resolvendo? Quais relacionamentos você às vezes não encerrou ainda? Então a gente tem que entender um pouquinho isso, porque senão a gente vai ficar refém cada vez mais de tela. Perfeito. E a tendência do mercado é jogar tela para todos os lados cada vez mais. Por quê? Quem gerar mais dopamina vai vender. Sim. Pensando neurologicamente, vai ser isso. Cheirou mais dopamina, vendeu. E aí é um problema, porque daí você vai comprar. Nós já compramos no piloto automático, vamos comprar mais ainda. Por isso, a importância de se entender, de se conhecer, de olhar para dentro e falar, poxa, eu não dou conta disso, preciso buscar ajuda. E tá tudo bem falar que não dá conta, que precisa buscar ajuda. A gente também faz isso, né, Samuel? Com certeza. Eu falo, para eu estar aqui, para eu mentorar, eu preciso ser mentorada. Pra gente poder ensinar, a gente também precisa aprender. Então, a gente também busca ajuda e auxílio em diversos aspectos, não é? Com certeza, a gente tem que parar de ser orgulhoso. A gente às vezes é muito orgulhoso e a gente não dá conta. Tem coisas que a gente não dá conta. Procura ajuda, vai conversar com alguém, procura um especialista. Ou se ainda tem uma resistência, procura alguém da sua confiança para conversar um pouquinho mais. Mas cuidado, porque às vezes a gente compartilha demais da nossa vida com gente que não chuta a bola pro mesmo gol. Isso é verdade. Então a gente também tem que ter um filtro. Se você o tempo inteiro fala da sua vida para todo mundo, num movimento meio incessante, inquieto de, nossa, mas eu preciso ser aceito, preciso ser querido, e aí você fala para um e fala para outro, cuidado. Tá? A gente tem que compartilhar da nossa vida com quem vai torcer por você. Então a gente dá uma segurada também na nossa língua, que os maiores problemas que a gente tem vem por conta da nossa língua. É verdade. Segurar um pouquinho. Não dou conta. Procura uma terapia. Você pode vir comigo também, vai ser um prazer atender. Mas olha para isso. Fala assim, poxa, não faz sentido eu ficar falando de tudo. E olha só como é interessante. Eu agora me juntei com outro exemplo. As pessoas hoje têm uma dificuldade de reconhecer o seu próprio valor. E aí fica atrelando o seu próprio valor sempre numa validação externa. E o mais louco de tudo isso é que muitas vezes essa pessoa não aceita nem receber um elogio. Então é aquela coisa, a pessoa vira e fala assim, nossa, como você tá bonita, gostei da sua roupa. Aí a pessoa tem sempre alguma coisa para desmerecer ela mesma. Fala assim, essa roupa é baratinha, comprei. Ninguém perguntou o preço da roupa. Só falou que você tá bem, então aceita. Presta atenção nesse sentido. Qual é o movimento automático que você aí tá fazendo? Alguém veio fazer um elogio, só recebe. A gente tá muito nessa de se doar. É doar, mas a gente não permite receber. A gente tem que ter troca. Porque o que acontece? Por que a gente também tem tanto problema? A pessoa se doa, esperando que o outro vai se doar também. Mas se você não se reconhece, como você vai receber? Aí você quebra todo o fluxo. Então eu preciso ter essa troca, esse movimento de dar e receber tem que estar em equilíbrio, tem que estar, lógico, é uma delícia ajudar os outros. É maravilhoso quando você tem um ato de amor, de afeto, de carinho, principalmente às vezes com quem que você nunca viu na vida, que tá ali às vezes passando uma dificuldade. Então é muito válido a quantidade de serotonina que você produz, a serotonina ou citocina quando você tem um ato de bondade, é maravilhoso. Agora, se eu faço isso esperando que alguém vai fazer por mim, em algum momento eu vou querer jogar na cara. E aí tá um problema. Exatamente. E também, né, Samuel, para trabalhar o equilíbrio, não adianta você se doar e não vir do outro lado também. Perfeito. Aí se você deixar em desequilíbrio,
você também não tá numa relação ganha-ganha e você vai se sentir mal, né? E aí isso se perde. O outro também vai achar que você tá entregando demais, que ele não tem capacidade de se doar a esse tanto, não é? Por isso que eu falo, as pessoas precisam também se colocar como uma prioridade. Uhum. Mas uma prioridade não no sentido egoísta, mas no sentido Sim. do autocuidado. Porque as pessoas tendem a procurar ajuda só quando estão lá no fundo do poço, estão no limbo. E aí ela vai buscar uma ajuda, alguém para... Enfim, a gente tem que ter uma rotina de autocuidado. Uhum. Porque se eu quero ajudar alguém e eu devo ajudar as pessoas que estão ao meu redor, eu também preciso estar bem. Ninguém tá falando assim, então agora eu só vou ajudar quando eu tiver 100%. Não é isso, porque ninguém vai estar 100%. E Samuel, me fala uma coisa, como que você mais escuta quando as pessoas chegam para fazer uma terapia com você? O que é mais comum? Só para o pessoal de casa poder se reconhecer, sabe? Falar assim, eu entendi, esse é uma possibilidade para eu poder trabalhar também, eu me identifiquei. Conta pra gente. Perfeito. Hoje tá muito em alta a ansiedade. A ansiedade é algo que tá bem, bem intenso. Muitas pessoas sofrendo com esse desequilíbrio, né? Tem aí também a depressão que vem forte e a carência bate bem forte também, em todos os aspectos, relacionamentos, carreira, esses pontinhos aí são os que mais estão se sentir pegando. Sozinho, não saber se tá na profissão certa. Com certeza. Tá. Se o relacionamento que tá, se quer continuar, e se aí aquilo pra vida. Tem uma dica pro empresário. Se você tá viciado em trabalho, exemplo, sai 5 horas da manhã e volta 11 da noite, talvez você está com problema de relacionamento. Porque você tá fugindo desses casa. movimentos. Claro, a gente entende, tem momentos, às vezes a e empresa até o contrário, né? Não quer ir pra empresa. Exatamente. Então você começa a sabotar olha um exemplo de um empresário que eu atendi uma vez. Ele veio assim, Samuel, eu estou quebrando. E eu falei assim, poxa, mas o que rolou? Vamos começar a pesquisar. A empresa era super mega saudável. Tinha cliente, eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. E aí a gente começou a pesquisar o que acontece. Ele tinha sido traído. E no processo de separação, ficou ainda para ele pagar pensão. Na cabeça dele, era inconcebível pagar pensão para alguém que o traiu. Tá. Qual que era a forma que ele encontrou? Qual foi a forma inconsciente que ele encontrou de não pagar pensão? Quebrando a empresa. Meu Deus. Aí eu brinquei até com ele, falei assim, vamos cuidar de você, que vai ficar mais barato você pagar a pensão do que você quebrar a empresa. Aí a gente foi, começou a trabalhar, limpar os traumas, a sensação de traição, de injustiça, enfim, todo o contexto ali. E naturalmente ele ficou mais tranquilo com isso. Então imagina só, quantos movimentos inconscientes o empresário pode estar fazendo que estão prejudicando. Então ele não tinha claridade disso. A hora que eu falei, ele falou assim, nossa, é isso mesmo. Porque eu não quero pagar. Porque aí pegou o ponto e falou assim, e eu tenho que pagar pensão, eu não admito pagar pensão. Eu falei assim, por um acaso você tá querendo quebrar para não pagar. E aí ele falou, puxa, é isso mesmo. Então, de novo, quantas coisas inconscientes a gente precisa cuidar. Lógico, ninguém vai conseguir fazer, nossa, a gente só vai conseguir fazer esse movimento de descobrir um pouquinho que está escondido a partir do momento que eu paro, eu reflito, olho para dentro e eu me permito passar por isso. Senão, a gente vai estar sempre achando que é o colaborador que dá problema, que é a família que não entende, que é o governo, e aí a gente fica jogando sempre para fora. Sempre a culpa é do outro. Exato, não tô falando que não tenha um grau de envolvimento que tá fora, mas o principal é você estar bem com você mesmo, para que na hora que tiver uma dificuldade externa, você consiga passar com isso com muito mais facilidade. Não facilidade, mas com mais plenitude. Por mais que tenha uma turbulência, você consiga se reorganizar e seguir a sua jornada.
Perfeito. E Samuel, gostei de quando você estava aí na sua fala, quando você falou assim, a gente foi trabalhando, foi limpando, foi... Explica para o pessoal como que funciona a terapia, o que é essa limpeza, como que é isso? Perfeito. Como que funciona? A gente sempre vai em cima de temas que estão em desequilíbrios. Então, eu vou criar um mapinha mental aqui com vocês. Tem aí os temas envolvidos. Vamos supor que a pessoa virou e falou assim, trabalho. Tá, o tema é o trabalho. Dentro do tema trabalho, existem vários fatos, ou seja, várias situações que a pessoa vivenciou. Não só do trabalho atual, mas desde a infância. Por que desde a infância? Porque a gente percebe que o que afeta muito o vínculo com o trabalho são traumas com o provedor. A escola é um lugar onde gera muito trauma que afeta também o trabalho. Tá? E depois a carreira profissional e as privações financeiras. Então aí, a partir desse momento eu encontrei, então, tema, fatos, aí eu vou em cima de sentimentos para descobrir o que aquela pessoa sentiu naquele momento, sentimento, uma emoção, uma sensação, e também se existiu a partir dali algum padrão mental. E aí a gente começa a fazer um trabalho para limpar, que é através de fala, tá? A gente vai montando algumas frases para ajustar essa emoção. Então, não é para você esquecer o fato, muito pelo contrário. É você olhar para esse fato e não ter mais a carga emocional atrelada àquele fato, tá? Então, um outro exemplo de um empresário que foi muito intenso ali. Ele tinha uma coisa de sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. E a gente fala assim, poxa, mas tudo bem eu querer mais, mas era uma coisa até mais doentia, porque nunca estava feliz. Não era saudável, porque uma né? coisa assim, poxa, eu tô mega feliz onde eu tô, mas eu quero crescer um pouco mais. Maravilhoso, tá tudo certo. Ele não, ele tinha muito incômodo. E aí a gente começou a pesquisar, tinha várias questões ao longo da vida, e um dos traumas foi que quando ele era jovem, a primeira namoradinha que ele teve, um dia ele saiu, ele não tinha o dinheiro para comprar uma água para ela. E aquilo marcou tanto, ele se sentiu tão mal, que ele gerou esse mesmo movimento agora em todos os outros. Lógico, não foi só esse fato, mas esse foi o gatilho da busca dele, de virar incessante. E aí tem que trabalhar, limpar esses traumas, fazer o que a gente chama dos comandos quânticos, que são essas frases, para poder fazer o ajuste desses sentimentos. E existe algum pilar de HQE que a gente pode ter para qualquer pessoa praticar? Você diz um pilar no sentido da gente entender a base. Isso. Tá, primeira coisa, não tem jeito. A gente tem que passar por traumas com pai e com mãe. É o nosso primeiro relacionamento. A nossa E não existe alguém que não teve, vai? Não, por exemplo, pode ser até a ausência do pai e da mãe já é um trauma. Poxa, eu não tive meu pai. Não tive contato com ele. Tá bom, mas isso já gerou um trauma. Sim. Então, começar com pai e mãe, eu falo que é uma dinâmica muito interessante. Porque, por mais que a gente queira negar, a gente tem um monte de coisas que são exatamente iguais a dos nossos pais. Por mais que a gente vire e fale assim, mas eu detestava que meu pai fazia isso. A hora que você vai ver, tem um monte de coisas que você detestava no seu pai que você faz igual. Então, assim, eu gosto muito, lógico, não que a terapia tenha que começar por aí, mas a gente tem que passar por pai e por mãe. Que é o primeiro relacionamento, as nossas crenças vão estar muito linkadas, às vezes a forma que os nossos pais pensavam, ou até numa busca de querer fugir do padrão do pai, a gente vai para um extremo oposto, que normalmente também não é positivo. Tá. Então a gente começa muito por aí, entendendo o que gera esse desequilíbrio e fazer com que a pessoa se reconheça. Ela tem que entender que é um processo. Eu falo que terapia, qualquer terapia é um processo. E a pessoa tem que estar disposta a passar. Não tem jeito. Não tem mágica. Lógico que tem linhas terapêuticas maravilhosas que, às vezes, em uma sessão você, como a própria homeostase, em uma sessão às vezes você libera um monte de coisas. Limpa um monte de traumas. Mas, até você virar isso um aprendizado, leva um tempo. Porque não é só você tirar a emoção.
Mas é eu poder olhar para aquilo e falar, poxa, doeu. Mas o que eu aprendi a partir disso? O que eu posso tirar de lição de forma positiva? Então esse que é um ponto muito, para mim, muito importante. Gente, e a vida flui a partir do momento que você muda os seus comandos internos, quando você começa a olhar a vida de maneira positiva, porque o universo responde, não é, Samuel? Responde à vibração que você tem e não à reclamação. Então, nós temos que ficar constantemente atentos para ver o que a gente está verbalizando, o que a gente está pensando, do que a gente está se alimentando, até mesmo, seja no celular ou na televisão, a quantidade de informação negativa, não é, Samuel? Que tem um exemplo que eu gosto de trazer em cima disso, o que a gente está escutando. Principalmente música. Pra gente olhar assim, com todo respeito, mas a gente tem caído muito o nível de música aqui no Brasil. Não que nunca teve música ruim, e não tô nem entrando no mérito se é bom ou se é ruim, porque daí também é muito particular do gosto de cada um. Mas a pessoa tá lá, querendo um relacionamento saudável, e tá só escutando de traição, de chifre, que o homem é tudo igual, ou que mulher não presta, enfim, o que ele vai atrair? Pare e preste atenção, porque às vezes até uma música inocente, vou até dar um exemplo aqui, uma música inocente pode estar gerando um padrão que lá na frente vai ser negativo. Então vamos lá, eu não vou lembrar o nome do artista, mas se eu não me engano era filho de um cantor sertanejo. E ele cantava assim, e ela é toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda minha. Dá vontade de colocar numa caixinha. Parece inocente, mas a hora que a gente vai a fundo, olha o padrão que a gente começa a instalar desde pequeno na cabeça de uma criança. De que eu tenho posse do outro. Que eu tenho o direito de guardar o outro numa caixinha. E para ser aceito tem que ser perfeito. E olha que loucura. E aí a gente fala tanto de relacionamento abusivo. Hoje em dia fala-se tanto de relacionamento tóxico. Mas a gente tá treinando a criança desde pequena a achar que ela é dona de alguém. Então eu tenho uma teoria minha, tá? Não tenho levantamento científico, nada disso. Mas eu tenho uma teoria de que por que a violência contra a mulher cada vez aumenta? Porque nós não estamos criando homens que vão respeitar as mulheres. Por quê? Mas isso eu concordo plenamente com você. É aquela coisa. Mas é uma criança. A criança precisa de limite. Ele tem que entender que o limite é aquele. Mas eu quero o brinquedo que está no outro. O seu brinquedo não é esse, filho. Mas se esperneia. Então, assim, ninguém fala não para essa criança. A vida inteira, ele nasce como príncipe quando ele tá com 5 anos. Ele é um rei. Quando ele tá com 10, ele é um mini imperador. E quando ele tiver com 15, ele é um tirano. Ninguém pode com aquela pessoa. Aí imagina, ele vai se relacionar. A menina fala não pra ele, que não quer mais. Como alguém ousa falar não pra mim? E aí a gente tem tanta violência. Então, vamos começar a cuidar melhor e dar limite para essas crianças. Então, os pais serem uma referência mais positiva no relacionamento também, porque tende a se copiar. Ou tenta a se ir pro extremo oposto. E, de novo, é sempre um problema. Ou você repete padrão, ou você radicaliza de vez. Exatamente. Porque não teve o equilíbrio, não tá bom mesmo. Exatamente. Então eu falo, precisamos deixar crianças melhores para esse mundo. Mas não pode frustrar. Gente, vamos lá. Psicologia positiva. Para quem? Positivo agora. E, de novo, não estou falando de você bater. Estou falando de você conversar, sentar, mas colocar limites. Não é que assim, mas ela quebrou porque ela é uma criança. Não, peraí, vamos olhar para isso. Ela tem que entender que ela não pode quebrar isso, que tem uma consequência ela quebrar isso. E aí nós vamos ensinando aquela pessoa a se frustrar. Frustração, lógico, acumular sentimentos negativos é horrível. Então a gente tem que limpar com a homeostase. Sim. Mas se a pessoa nunca é frustrada, se a pessoa nunca tem uma negativa na vida, a hora que ela chegar aí no mundão aí fora,
Não ela vai aguenta o quebrar tranco. a cara o tempo inteiro. E aí o tombo vai ser muito maior. Vai dar muito mais dor de cabeça pra resolver, e às vezes nem consegue resolver de tanta dor que gera. E Samuel, passamos agora pelo Setembro Amarelo, não é? Que é justamente essa conscientização em relação ao suicídio, a ter uma consciência mental trabalhada, etc. Você acredita que isso vem aumentando os casos de suicídio? Não só vem, eu vou trazer um dado, que eu até postei esses dias, né? Você falando, eu falei, deixa eu pegar. Olha só. Opa, perdão, deixa eu colocar aqui direitinho. Olha só. Em 2023, o SUS registrou 11.502 internações por tentativas de suicídio. Nossa. Ou seja, dá uma média aí de... Mas isso numa cidade? No Brasil. No Brasil, 11 mil. É. Aí, entre crianças de 10 a 14 anos, as tentativas dobraram em uma década. Em 2024, olha só como evoluiu, tá? Em 2024, teve 16.218 casos consumados. Nossa. Tá? E globalmente, que é interessante a gente olhar onde estamos errando, porque globalmente teve uma redução de 36%. E no Brasil, o aumento foi de 43%. Então, enquanto boa parte do mundo está conseguindo reduzir esses índices, o nosso está a todo vapor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental. E você falando isso, olhar quais são esses países que reduziram os índices para verificar o que eles estão fazendo. Será que nós podemos fazer igual? Exatamente. Aprender com o outro para poder aplicar aqui e fazer a diferença também, não é? Perfeito. Tanto é que coisas que colaboram para isso. A ansiedade é um ponto. A ansiedade, a depressão. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Tem hora que tá em primeiro, tem hora que tá ali, mas tá sempre no top 3. E você acha que isso acontece por qual motivo? A gente tá muito preso à tecnologia. É só a gente olhar. E outros países não estão tão presos assim? Você sabe dizer isso? Eu acho que tem um movimento de estar preso, Uhum. mas eu acredito que ainda tem um movimento mais presente. Vamos lá. Por exemplo, WhatsApp. Só é o WhatsApp aqui no Brasil. Você vai para os Estados Unidos quase não usa o WhatsApp. Tem uma fatia que usa o WhatsApp. A gente que tá ali, a gente tem que estar A gente tem que estar o tempo inteiro alerta. Qualquer coisa deu uma notificação, então essa sensação de alerta gera um esgotamento mental gigantesco. E aí, pegando o gancho, como eu falei, eu passei de uma depressão de 2020 a 2021. Na visão da homeostase quântica, o que é a depressão, tá? É algo que gera muita injustiça e culpa, mas que está linkado com trabalho, dinheiro, bens materiais, que estão ferindo a sua essência. Tá. Então, algo que gerou um desconforto, que gera injustiça, que gera culpa, lógico, outros sentimentos, mas esses dois são os principais, e que envolvam a sua essência. Ou seja, você sendo obrigado a fazer algo que você não gosta, algo que você acha que é injusto, por exemplo, uma briga por uma herança na família. E aí você se sentiu muito injustiçado porque não fazia sentido nenhum dissolver a família por conta dessa briga. Poderia ser um gatilho. Tá. No meu caso, o que foi? Teve um processo dentro do trabalho que começou a mudar do que eu tinha aprendido. E aí aquilo feriu muito a minha essência. E eu não dei conta de trabalhar sozinho. E aí, por isso que eu desencadeou na depressão. Olha só. Então, teve um movimento muito forte ali. E aí, uma dica. Fiquem atentos, porque é muito silenciosa. Ninguém percebe. Eu passei 2 anos. Ninguém percebeu. Só no finalzinho aí, que eu já tava começando, falei, agora já cheguei no fundo do poço. Agora é só pra cima. Que daí que teve uma situação que eu contei. Do contrário, ninguém nem tinha percebido que eu tinha passado. Todo mundo sabia que eu não tava legal. Aí é outra história. Mas não tinha... A gente tem dificuldade de entender a proporção. E como que as pessoas podem identificar, Samuel? Primeiro, é o brilho no olhar. A gente tem que estar atento. Nada tem brilho
Quem tá numa depressão, nada tem gosto, nada tem sabor. Você não consegue, às vezes, dar risada. E não é a risada, porque às vezes você até ri, mas você tá rindo por rir. É nos detalhes. Às vezes tá dormindo demais, tá fugindo demais da situação, não consegue se movimentar. Presta atenção, são detalhes ali que podem ser um indício de algo de saúde mental que tá ali precisando de um olhar mais atento, mais profissional. Tá. Mas é muito silenciosa. Realmente é algo muito silencioso e nem sempre tão simples de identificar assim, não. Muito bem. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo isso? Quanto conhecimento, não é? E Samuel, olha só, eu esqueci de falar, porque nós somos, gente, parceiros lá na Zaros Escola de Negócios. Samuel tá à frente, ele é coordenador do Orion, o programa voltado para líderes, um programa sensacional, empresários que estão aqui. Antigamente o Orion, ele só podia fazer se o empresário tivesse feito o curso Kiron das Zaros, né? E nós começamos a abrir essa exceção, né, Samuel? Perfeito. Já estamos aí há alguns anos não, algumas turmas, com pessoas... Desde o ano passado. né? Desde o ano passado. Então, empresário, se você quer desenvolver a sua liderança ou você, líder, tem essa vontade de se desenvolver, de mudar a maneira de pensar, porque o Orion, além de trazer ferramentas de gestão para ajudar no crescimento da empresa, ele também faz o desenvolvimento do autoconhecimento tão importante para que esse líder possa entregar muito mais, para que ele tenha consciência daquilo que ele faz e motive a equipe que ele está. Então, todo o pensamento positivo, a maneira diferente de pensar, transfere para todo o time para ter uma evolução. Então, pense nisso, também é uma possibilidade. Perfeito. E é isso que é um ponto importante, porque às vezes a gente quer ir atrás de ferramentas que são válidas, pelo amor de Deus, não tô falando que não são válidas, mas a gente tem que entender que a transformação começa de dentro para fora. Então não tem como a gente não se incluir nessa mudança. Exato. Eu falo por mim, eu era o rei das planilhas mais bonitas e eu nunca preenchi as planilhas que eu criava. E aí não adianta, Aí não adianta, eu tive que criar uma forma de me entender como que eu funcionava. E aí eu entendi que agora é mais gestão à vista, cola na parede, eu dou um jeito diferente para poder dar conta, porque senão é mais uma planilha que eu não preencho. Então é sempre um prazer estar com os líderes lá no Orion, é muito gratificante ver toda a evolução deles durante essa jornada. Eu também dou aula no Orion, gente, em algumas ferramentas estratégicas, também adoro. Turminha sensacional, é muito bom mesmo. Bom, chegamos ao fim, Samuel. Olha como passou rápido. Nem parece. Nem parece, né? Eu sempre falo isso também, porque eu nem sinto. Eu acho muito gostoso esse bate-papo. Tanta informação que não são só vocês que aprendem, viu? Eu também aprendo bastante desse lado aqui, porque é troca, né, Samuel? Com certeza. Então a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, para encerrar, que mensagem que você deixa para esses empresários que precisam mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, parar de reclamar? O que você pode falar para esse pessoal? Perfeito. Tem uma frase minha que eu costumo encerrar palestras e eu acredito que cabe um pouquinho aqui. Eu costumo falar assim: as respostas que você procura não estão nos gritos da mente, mas sim no silêncio da alma. Então eu acredito que isso tem tudo a ver com o tema que a gente falou hoje, porque às vezes eu preciso dar um tempo para que eu consiga me olhar. E isso eu não vou fazer com a minha mente, eu tenho que fazer muito com a minha alma, com o meu coração e me permitir vivenciar algo diferente. Se permitir sair do controle. As pessoas estão muito preocupadas em controlar tudo. E a gente não controla nada nessa vida. A gente tem que estar no comando da nossa vida e não no controle. A gente só controla os nossos atos. Exatamente. Né, uma analogia rapidinha aqui. A gente tem que ser como um piloto de avião. Ele não consegue controlar numa rota que velocidade que ele vai, até alguma coisa ou outra ele vai. Mas se o tempo tá bom, se vai ter vento, se vai chover, se a torre vai mandar ele descer em algum momento, ele não tem controle disso. Mas ele tem o quê? O comando. Ele tem que comandar a vida dele, comandar o avião ali com as adversidades. E é a mesma forma com a gente. Não tem como controlar
as intempéries que nós teremos em volta. Mas eu Joia. posso comandar a minha vida para enfrentar isso de uma forma diferente. Show. Então, se olhe e transforme a sua vida. Muito bom. E como que o pessoal te encontra? Fala aqui pra gente, ô Mel, tem como colocar de novo aí a rede social, o Instagram do Samuel aqui? Você quer deixar algum outro contato? Claro, posso deixar. Então, eu tenho o meu Instagram, que é o @SamuelMStefan, tá? Mas quem quiser me chamar também, pode me chamar no WhatsApp, que é o 19 991 960026. Então, 19 991 960026. Só me chamar direto comigo, a gente bate um papo. Muito eu bem. gosto sempre de colocar, só para ajudar, assim, a pessoa às vezes não ficou com dúvida ainda como que funciona, como eu trabalho. Todas as vezes que eu vou começar com alguém novo, eu gosto de bater um papo ali. 20, 30 minutos, sem compromisso nenhum, para a pessoa entender o processo. Entender o processo, também enxergar alguns pontos, né, Samuel, Exatamente. que são essenciais aí para E até mudança. eu entender se eu vou conseguir contribuir com aquela pessoa, porque às vezes ela vai precisar de um outro movimento, não é comigo, Aham. e eu tenho muita tranquilidade para falar assim, olha, aqui acredito que você pode fazer algo diferente. Então, é um processo bem legal. De repente, dá um passo inicial com o terapeuta para depois voltar com você. Perfeito, Não é é? isso aí. Gente, gostaram? Eu adorei. Gratidão, Samuel, pela sua presença. Gratidão por ter vindo de Limeira até aqui. E a casa está aberta para você sempre que precisar. Quando for lançar, gente, ele tem um curso também, chama o Livro da Vida, que é onde ele ensina esses comandos quânticos, explica como tudo isso funciona. Então, também está aberto para vir aqui divulgar, viu? Gratidão. Será um prazer recebê-lo novamente. E, gente, continua aí. Se inscreve no canal, acompanha, fique por dentro de tudo que a gente tem para oferecer para você, tá bom? Um grande beijo e até mais.